Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é inscrito, muito prazer, eu sou o professor Arthur Vieira. Depois que eu concluí o meu doutorado em Direito, eu decidi criar formas de comunicação com os senhores para que possamos transmitir conhecimento de forma gratuita, essencialmente para os senhores. Estão aqui as nossas formas de comunicação como um todo, nossos perfis nas redes sociais. Destaco aqui embaixo o meu e-mail, arthur.diego@terra.com.br, eventualmente para quem queira um contato mais direto, para que possamos com isso tratar inclusive sobre a eventual possibilidade de publicarmos artigos em conjuntos ou coisa do gênero, tá certo? Bom, destacar com os senhores esse nosso canal aqui do YouTube, Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é inscrito, portanto, basta que você clique aqui no livro para que você efetue a sua inscrição. Então veja que é algo muito simples, basta clicar no livro. Também sugiro que vocês cliquem aqui no botão do sininho para que com isso vocês possam ativar, importantíssimo, as notificações dos vídeos que são disponibilizados por aqui, tá certo? Nós disponibilizamos vídeo numa frequência quase que diária, a não ser quando acontece algo que nos impeça. Bom, por fim, antes de iniciarmos esse nosso vídeo especificamente, gostaria também de pontuar com os senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br. Nessa plataforma, os senhores encontrarão uma sequência de cursos gratuitos, inclusive com a emissão de certificado. Então, nesses cursos nós temos a emissão de certificados com validade em todo o território nacional, tá certo? Então, essa foi a nossa apresentação. Logo após o corte, nós falaremos do vídeo aula do tópico de hoje. E no vídeo de hoje, nós vamos concluir a análise das características do recurso. Vamos tratar especificamente a respeito da impugnação de decisões judiciais. Isso porque nós já havíamos apresentado aos senhores, nos vídeos anteriores a este, a ideia própria do recurso como sendo o remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão judicial que se impugna. Conceito esse, inclusive, conforme afirmado, que vem da obra do professor Zé Carlos Barbosa Moreira. Então, deixa eu destacar aqui com os senhores, esse é o conceito próprio do professor Barbosa Moreira. E aí nós já tivemos a oportunidade de tratar da característica da voluntariedade, falamos da característica do prolongamento do processo judicial que está em curso, já falamos dos resultados possíveis, e aí nós vamos, no vídeo de hoje, tratar da característica da impugnação da decisão judicial. Porque o recurso, ele passa mesmo essa ideia, quando nós falamos aqui de impugnação, o recurso ele passa mesmo uma ideia de descontentamento. O recurso é uma manifestação de vontade no sentido de não aquiescência, de não concordância, de descontentamento em relação à decisão judicial proferida. E, inclusive, esse descontentamento, essa manifestação de vontade no sentido de reverter a decisão, seja para reforma, invalidação, esclarecimento ou integração, tem tudo a ver com a característica que nós vimos lá, que o recurso visa evitar o trânsito em julgado da decisão proferida. Então,
importante perceber que a finalidade principal do recurso é gerar o prolongamento do processo. Você gera o prolongamento do processo que está em curso, através da manifestação de vontade própria, não existe recurso de ofício. Quando você interpõe esse ato voluntário, o que gera o prolongamento do processo, você pode alcançar alguns resultados possíveis e você faz isso porque você está descontente em relação àquela decisão judicial proferida. Se você estivesse de acordo com a decisão judicial proferida, você nada faria. Você deixaria a decisão eventualmente transitar em julgado, para que você pudesse obter os efeitos jurídicos da decisão, né? Eventualmente por meio de uma execução, ou mesmo porque a própria sentença já produziria o seu efeito decorrente dela necessariamente. E aí, relembrar aqui, que já pontuei com os senhores, veja o sentido etimológico da palavra recurso. Nós teremos um recurso, nós teremos um novo curso, porque recorrer significa correr novamente. O procedimento ele já teve, portanto, o seu curso completo, iniciado pela petição inicial até a sentença. Da sentença, a parte interessada vai interpor um recurso próprio, que nós até veremos que é o recurso da apelação, e por meio desse recurso nós teremos um novo procedimento a seguir. Então o procedimento terá um novo curso, aqui no momento inicial, pelo registro ou distribuição do recurso, até que ao final venha a resultar eventualmente em um acórdão, salvo as hipóteses excepcionais lá do 932, quando teremos uma decisão monocrática do relator, mas de qualquer maneira pode vir a ensejar um acórdão, porque cabe um outro recurso, e aí vai a parte interpondo um recurso. Sempre cabível. Tá? Bom, um outro dado interessante a respeito dessas considerações iniciais é a lógica de que, por meio do julgamento do recurso, você vai provocar, portanto, um prolongamento do processo, e esse prolongamento do processo vai ensejar, então vamos repisar aqui, o prolongamento do processo. O prolongamento do processo, ele visa evitar ou impedir o trânsito em julgado, e para que se evite o trânsito em julgado, a parte vai interpor interposição do recurso cabível. E o que eu queria pontuar aqui com os senhores é o seguinte: a interposição do recurso cabível, ela vai ensejar a análise de alguns requisitos. Nós temos, portanto, requisitos de admissibilidade. Requisitos de admissibilidade dos recursos. E um desses requisitos de admissibilidade, isso já é um tópico para uma próxima análise, um desses requisitos de admissibilidade é justamente o interesse recursal. E o interesse recursal, ele essencialmente, e aí na aula própria nós vamos ver as exceções, mas ele essencialmente, em regra, ele vai exigir a sucumbência da parte recorrente. E o que significa sucumbência? Sucumbir significa perder. Então, sucumbência significa que a parte teve uma decisão proferida em seu desfavor, em alguma medida, e ela vai, portanto, da sucumbência manifestar o seu descontentamento em relação àquela decisão judicial que ela está impugnando. Tá certo? Então, essas são as noções gerais a respeito da característica de impugnação da decisão judicial. Por fim, aqui eu quero pontuar com os senhores o seguinte, é porque está equivocada aqui essa referência a fatos subjacentes do julgado. Isso foi extraído de um outro modelo meu aqui, tá? Era inclusive também nesse outro tópico aqui,
tirar esse fato subjacente do julgado, não levem isso em consideração. Uma última consideração que eu queria fazer com os senhores é que o ordenamento jurídico, em algumas passagens, eu vou referenciar aqui essencialmente o artigo 65 do Código Civil, não é o único não, tem diversas passagens do Código Civil, a título só de exemplo, se vocês fizerem um instrumento de pesquisa na internet, no site do Planalto, Ctrl F, e jogar a palavra recurso, a primeira referência que aparece é essa do artigo 65. E aí o artigo 65 vai dizer lá que quando da instauração, né, de fundações, da instituição de fundações, compete ao Ministério Público a análise de seus requisitos. O Ministério Público pode, admitir ou inadmitir a instauração da fundação. E dessa inadmissão, diz o dispositivo, cabendo recurso ao Judiciário. A lei fala também em outras passagens, em outros dispositivos, em recursos minerais, enfim, só para pontuar, até achando que não é necessário, mas por desencargo de consciência, esse recurso aqui é diferente do recurso que nós estamos vendo em sentido processual. Então, isso é uma manifestação de uma outra espécie de recurso, que não é um recurso em sentido processual, que nós estamos vendo como essa lógica de impugnação de decisão. O recurso em sentido processual tem essa lógica de impugnação de certa decisão judicial. Veja que nesse caso hipotético que eu mencionei aqui para os senhores, do artigo 65 do Código Civil, não se trata de decisão judicial. Foi uma decisão proferida pelo Ministério Público que inadmitiu a instauração de uma fundação. Tá? Então, só para deixar claro para os senhores que nem sempre o ordenamento jurídico faz menção ao termo recurso, como esse que nós estamos aqui a analisar com os senhores. Tá certo? Então, essas foram as considerações a respeito da característica da impugnação de decisões judiciais, para que a gente possa, com isso a gente chegou a fechar a análise do conceito de recurso. Nos próximos vídeos nós trataremos de outros tópicos relacionados ao recurso. Tá certo? Forte abraço a todos, até a próxima.